Uma boa tarde aos meus amigos, eleitores, cidadãos araraquarenses. Que Deus nos abençoe mais essa semana. Aos funcionários desta casa, os de carreira, os comissionados, os terceirizados, que nós possamos continuar aqui desenvolvendo a função a qual nós nos colocamos à disposição nas urnas, conseguimos esse mérito, esse privilégio, e agora com a responsabilidade de fazer os nossos mandatos. Eu gostaria aqui de dizer da minha imensa alegria de que tem sido verificar nos dias que se seguem, apesar de ainda estarmos em estado pandêmico, de um certo controle da Covid-19 no nosso município e as pessoas voltando às suas atividades, seguindo as suas vidas, dentro do possível. Só que as consequências deste momento histórico que nós ainda estamos vivendo estão aí. E tem sido sensível na vida de todos nós. O vereador Marcos Garrido trouxe aqui a sua preocupação, e o vereador Lineu, já em outras oportunidades, disse do crescente número de pessoas ocupando as ruas do nosso município. Algumas vezes nós já sabemos, o presidente mesmo fez essa fala em outros momentos, da confusão que existe muitas vezes de pessoas de má intenção envolvidas com esse público. Então, é um assunto que a gente tem que ter cuidado para trabalhar, mas a gente não pode se furtar de poder manifestar aquilo que a gente vê. Na região onde eu moro, principalmente, tem tido um crescente de assaltos, de roubos, nos furtos nas casas. E aí, muitas vezes, essa população em situação de rua, que já tem o estigma da pobreza material, acaba sendo ainda confundido com esse tipo de pessoa que é mal intencionada e que são coisas diametralmente opostas. O que cabe a nós, eu acredito, é incentivar os programas municipais que existem, os programas estaduais que existem, os programas federais que existem, unir forças para reduzir essa população e permitir com que as pessoas possam ter, sim, a sua segurança garantida dentro das suas casas, dos seus estabelecimentos. Eu fui na lavanderia onde eu frequento, até me solidarizo com eles aqui, e aí, Lucas Greco, vereador, assaltaram todinho o estabelecimento, levaram relógio, levaram hidrômetro, assim, o desespero, você percebe o desespero até da ação dessas pessoas. Por fim, não menos importante, enquanto eu estava formulando a minha fala, eu me recordava da música Encontros e Despedidas, de um trecho que eu gosto muito, viu? E ela diz assim, numa certa parte, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, mas eu fiz uma reflexão pessoal e eu descobri que eu vim foi para somar. E foi para isso que eu protocolei no dia de hoje uma indicação, ressaltando, indicando para o Poder Público Municipal, Executivo, o programa Mais Emprego. Um programa que trabalha em algumas frentes: startups nos bairros, linhas de crédito, consultoria, desenvolvimento sustentável e inovação. São subprogramas que estão dentro do programa Mais Emprego, que viabiliza aí várias frentes desse momento pós-pandemia, algumas que, de alguma forma, já estão contempladas pelo Poder Público, mas que nós sabemos que, com o cobertor sendo estendido para algumas realidades, a gente poderia ampliar esses programas e ter um maior êxito, atingindo mais pessoas da nossa população. Eu ainda vou fazer uma fala mais extensa nas minhas redes sociais, explicando ponto por ponto a respeito dessa propositura, mas acredito que é esse o caminho que a gente tem que validar para podermos superar essa fase que nós estamos vivendo e sair dela com o garbo necessário, com investimento, com emprego, com renda, com valorização da vida e todos os assuntos coadjuvantes a este. E eu encerro a minha contribuição na tarde de hoje, dando a minha contribuição aqui à fala do vereador Rafael De Angeli, no sentido de que, se há um indício de fumaça, que a gente faça a contestação. É difícil quando a gente faz uma observação, às vezes, no primeiro momento, de caráter negativo, e a gente é ofendido por isso. Porque não é essa a intenção. Onde há fumaça, geralmente há fogo.
Mas existe um trabalho de excelência sendo fornecido que pode haver erros. E se houver, que cada um pague na medida das suas responsabilidades por isso. Agiu muito bem o poder público, instando os órgãos necessários para poder verificar a incidência da ocorrência, e a fala do vereador foi nesse sentido. Ele, que é bem cioso das palavras que usa, com prudência, deixou muito claro que pode ser, talvez, que há um erro, e esse erro vai poder ser elucidado pelos poderes competentes, como outros vereadores já contribuíram. Então, nem sempre, quando a gente ressalta um aspecto negativo, é no intuito de poder fazer politicagem. Pode ser que a maioria das vezes é a nossa preocupação com o bem de Araraquara, e acho que esse é o mote que nos une nesse lugar, ainda que nós pensamos em estratégias diferentes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, peço que Deus nos abençoe mais uma vez, desejo a todos uma boa tarde, uma ótima sessão.